E olha só, no próximo dia 27, eleitores de 51 cidades voltarão às urnas para o segundo turno para a disputa para prefeito. São 15 capitais e outros 36 municípios com quase 34 milhões de brasileiros aptos a votar. Para mais informações e orientações sobre esse segundo turno das eleições municipais, a gente vai conversar com Fernando Veloso, assessor de comunicação e cerimonial do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Muito boa tarde, bem-vindo, obrigada desde já, Fernando. Boa tarde, estou aqui à disposição, podendo colaborar e orientar nossos eleitores. Por favor, a gente gostaria de saber se as orientações para quem vai às urnas, né, nas cidades onde vai haver o segundo turno, se os horários de votação são os mesmos, alguma alteração, algo diferente que o eleitor não está acostumado? Não, o segundo turno, dia 27, no próximo domingo, é absolutamente igual ao primeiro turno e, de um modo geral, como qualquer eleição, né? Então, o eleitor deve estar atento ao horário de votação, que começa às 8 horas, encerra às 17, lembrando aqueles que estão no grupo de pessoas que são obrigados a votar, que devem comparecer a esse local de votação com um documento oficial com foto ou com seu e-título baixado. Se tiver a biometria, vai ser identificado dessa forma, e as demais orientações normais que foram no primeiro turno e que devem se repetir agora novamente. Fernando, boa tarde para você, e vale sempre repetir para o eleitor para depois não dizer que não sabia, né? O que pode e o que não pode no dia da votação. Exato, a gente sempre reforça, né? Porque a cada eleição o eleitor pode deixar algum detalhezinho escapar. Então, lembrando que o celular ele vai ser recolhido pelo mesário, ele não pode entrar na cabine de votação com o celular, ele não pode, evidentemente, estar armado, né? Então, ele tem que estar também, ainda que ele seja um portador de arma legal, ele vai ter que deixar essa arma também, não pode entrar na cabine de votação na sessão eleitoral armado, ele deve votar sozinho, a não ser que ele tenha algum impedimento e que, portanto, ele vá ser acompanhado de alguém da confiança dele, caso ele tenha alguma restrição de qualquer natureza que possa dificultar ele a realizar o voto na urna eletrônica. Ele não pode, evidentemente, fazer qualquer tipo de boca de urna, qualquer tipo de animação. Ele pode manifestar a vontade dele, o desejo dele, a preferência dele, de maneira silenciosa, com uma faixa, com uma bandeira, com uma camiseta, um boné, isso não tem problema. O que ele não pode é querer persuadir ninguém, convencer ninguém, aliciar ninguém e, portanto, fazer boca de urna. De um modo geral, são essas as regras, as orientações, e sempre reforçando a questão do horário, de 8 às 17 em todo o Brasil, seguindo o horário de Brasília, né? Então, mesmo que você esteja numa cidade com outro fuso horário, você vai lembrar que deve seguir o padrão do horário de Brasília, de 8 às 17. E, Fernando, quem que tem prioridade na fila de votação para ninguém reclamar, passou na minha frente? Não, mas tem uma explicação. A gente também tem sempre uma preocupação em ser o mais diligente possível, os mesários são treinados e preparados para isso, para que as filas não aconteçam. Mas em alguns momentos, em alguns horários, acabam que as pessoas vão votar no mesmo momento e pode gerar alguma fila, alguma dificuldade de identificação ou alguém que demore um pouquinho mais para votar. Então, lembrando que, em princípio, a gente recomenda que você aguarde o seu momento, a sua chamada para votar, mas existem as prioridades legais, evidentemente, né? Então, são as pessoas com mais idade, que têm a proteção legal, as pessoas que estão a serviço da Justiça Eleitoral ou que estão em serviço, né, na segurança pública e que precisam também estar disponível o mais rápido possível, pessoas com algum tipo de deficiência. Então, aquelas previstas em lei mesmo são as prioridades para a votação. Fernando, você já citou aí, né, mas também para a gente poder repetir, para orientar o nosso eleitor que vai votar nesse segundo turno, os documentos que ele precisa levar. Basta uma identidade com foto, o título de eleitor e também o aplicativo e-título. Tem prazo para baixar esse aplicativo, como foi no primeiro turno ou não? Essas informações são muito relevantes e realmente o eleitor precisa estar atento. Então, primeiramente, em relação ao e-título. O e-título ele deve ser baixado até sábado, véspera da eleição, no próximo dia 26, porque no dia 27, no domingo, ele não fica disponível para baixar e nem para atualizar. Aquelas pessoas que já têm o e-título baixado, mas que ao abri-lo percebam que tem uma chamada para atualizar, cliquem no atualizar, atualizem, porque também isso tem que ser feito até sábado.
No domingo, ele está disponível para a justificativa e para a identificação do eleitor, caso ele tenha biometria, caso o e-título dele tenha foto, basta ele apresentar o e-título ao mesário e será habilitado para votar. Se não tiver o e-título ou não for usar o e-título, lembrando só mais um detalhe do e-título, que o e-título também mostra o seu local de votação, a sua sessão eleitoral, então uma indicação muito boa para quem tem alguma dúvida de onde deve votar. Ele mostra a sua situação eleitoral, se você está aqui, se você tem algum tipo de débito com a Justiça Eleitoral, então o e-título é bastante completo. Mas na sessão eleitoral, na hora de votar, você deve ter ou o e-título com a biometria e a foto, ou você deve apresentar um documento oficial com foto. O menos importante, a gente brinca, é o título de eleitor. O título de eleitor, você tem que ter o registro eleitoral, você tem que ter o título de eleitor válido, mas você não precisa apresentá-lo para nada em nenhuma situação, até porque ele é um documento sem foto, né? Então, o que importa é saber aonde votar, conseguir se identificar com o documento e com a biometria. Perfeito. E, Fernando, ainda é permitido o voto em trânsito agora no segundo turno? E outra coisa também, quem não votou no primeiro turno pode votar nesse segundo? Ótimas orientações também e esclarecimentos, né? Em primeiro lugar, em eleições municipais, onde se elege prefeito e vereadores, não existe o voto em trânsito. O voto em trânsito ele só acontece nas eleições gerais, quando a gente vota para presidente e governadores, porque a gente não tem nas urnas o registro desses candidatos majoritários, né? Então, não existe voto em trânsito, esse é um primeiro esclarecimento importante. Se você está fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, você não está na cidade que você tem que votar no dia da eleição, você vai precisar justificar o seu voto. Essa justificativa ela é feita em um dos locais montados pela Justiça Eleitoral. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós montamos 11 locais espalhados pela capital, ou você vai fazer isso pelo e-título, no mesmo horário de votação, de 8 às 17. Você vai abrir o e-título e tem lá um íconezinho disponível, uma funcionalidade para justificar a sua ausência ao voto. Em termos de votação no segundo turno, caso não tenha votado no primeiro, não há nenhum problema, ainda que você tenha deixado de justificar, você tenha deixado de votar, você pode votar no segundo turno normalmente. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é uma eleição nova, é uma eleição diferenciada. Então, você deve buscar o seu local de votação e exercer a sua cidadania. Ô Fernando, nesse segundo turno a disputa é somente para prefeito. Deve ser mais rápida a votação por conta disso? E também eu pergunto para você da apuração. Também, consequentemente, os resultados devem sair mais cedo em relação ao primeiro turno ou não? Essa também é importante, a gente trazer ao eleitor a expectativa de uma votação mais rápida, mais dinâmica, porque, como você bem disse, né, agora é só um cargo. Então, só um cargo e só duas pessoas. Então, você só tem que escolher entre A e B, entre fulano e ciclano. Então, fica bem mais fácil, bem mais... também, em princípio, o eleitor já está mais decidido, já sabe, em princípio, em quem deve votar. Então, tudo isso facilita, ele está mais habituado com o voto, porque ele acabou de fazer isso há 15 dias atrás. Então, tudo isso realmente deve dar uma dinâmica bem maior à eleição, fazer com que ela seja mais rápida em termos de eleitores votando. Agora, a apuração, evidentemente, ela só começa depois das 17, depois que os locais de votação e a votação é encerrada. E a rapidez na votação ela é sempre uma marca da Justiça Eleitoral, à medida em que os boletins de urnas e os discos de cada urna vão sendo lidos, eles já vão sendo processados e trazidos aí os resultados. Mais uma vez, deve ser algo muito rápido, em poucas horas a gente deve ter todos os resultados aí proclamados pelo TSE. Perfeito, Fernando Veloso, ele que é assessor de comunicação então, do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos e que todos votem consciente agora no próximo domingo. Muito obrigada. Eu que agradeço a disponibilidade, estamos sempre à disposição e é isso mesmo, exerçam sua cidadania, é um momento muito importante, façam sua boa escolha e votem em paz. Muito obrigado, abraço para você e bom trabalho, né? Que a gente sabe que tem bastante trabalho daqui para frente ainda. Obrigada, Fernando. Nesses 52 municípios. Um abraço para você.